Bom dia, Dani! Bom dia, Nirvana, colega e Minha- amiga, é uma alegria estar com você. Igualmente, apresento vocês Daniele Pires, e para todos nós é Dani Pires, porque a sua cara é esse nome, terapeuta de Body Talk de Porto Alegre, Florianópolis. A gente vai conhecer um pouco essa história de ponte aérea no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e esse lugar que você foi desbravadora, foi uma das primeiras terapeutas de Body Talk da região, se não me engano. Você vai contar essa história pra gente agora. É um prazer poder te entrevistar. A gente tem um afeto especial, Dani já ficou na minha casa. Para quem não conhece, o Body Talk tem uma dinâmica super bonita que a gente vai se conhecendo como terapeuta, mas sobretudo como colega, como amiga nas histórias da nossa vida. Então é uma alegria de verdade te entrevistar. Que legal, eu também fico super feliz. Eu estou achando assim lindo esse movimento que você está criando. Você tem isso, eu acho, né, de criar movimentos e encarar e abrir caminhos. E é super bacana porque aqui no Brasil a gente está super desbravando, né, esse espaço do Body Talk que tem crescido lindamente, e esse trabalho é super importante dentro desse contexto. Muito obrigada, muito obrigada. Então vamos conhecer a tua história de desbravadora. Conta pra gente. Bom, A gente tem um pequeno delay nessa entrevista, provavelmente por conta das nossas internets, mas a gente vai se cadenciando. Conta pra gente então tua história desbravadora aí no Rio Grande do Sul. ok, então, bom, eu sou gaúcha, como o meu chimarrão aqui do lado, não me deixa mentir, né? Nasci em Porto Alegre, vivi lá quase toda a minha vida, eu tenho 40 anos, fiz esse ano, 40. É, tive um intervalo de tempo que eu morei em Brasília, e agora eu estou morando em Florianópolis. Vou contar rapidinho um pouco isso tudo. Eu sou antropóloga de formação acadêmica, eu fiz a graduação e o mestrado em antropologia, e meu trabalho era com grupos indígenas no Rio Grande do Sul, com os Caigangue e com os Guarani. Eu trabalhei na graduação e no mestrado com esses grupos, e fui morar em Brasília porque quando eu terminei o meu mestrado eu fiz um concurso para o Ministério do Meio Ambiente como antropóloga. É super raro concursos, né, para antropólogos. É, e tive uma experiência muito interessante no Ministério do Meio Ambiente, aprendi muito a partir do meu lugar, né, de antropóloga. Eu amo ser antropóloga, eu não estava assim perdida ou incomodada com a minha profissão. Eu não encontrei o Body Talk, ou seja, outra atuação por causa disso, né? Eu amo antropologia e, na verdade, a antropologia, eu saí da antropologia, digamos, mas a antropologia não saiu de mim e ela está cotidianamente na minha vida e no consultório. E é muito rico toda essa bagagem, na minha visão, né, para mim como terapeuta. Então, morei em Brasília um tempo, e aí meu negócio não é ser funcionária pública para mim, né? Eu sempre soube, então eu fui ter uma experiência, foi o que eu fiz. E depois de ir lá em Brasília, enquanto eu estava trabalhando, eu comecei a ouvir falar de um sistema terapêutico chamado Body Talk. E aí começa a acontecer aquela coisa. Um fala, aí outro dia você está na mesa, né, do bar com alguém comer. Aí eu comecei a, opa, o que é isso, né? E antes disso eu preciso dizer que eu fui criada, né? A minha mãe, eu trago um legado da minha mãe muito óbvio. É muito óbvio, mas eu fui ver depois. Porque desde criança, nós somos três irmãs, né? De criança, a minha mãe tinha aquela coisa, mãe, tô com dor não sei aonde. E ela dizia, vamos olhar no livro aqui da Louise Hay, o que que é? O que que significa ombro? Ou então, tô com não sei o que. Ela fazia doim. A minha mãe cursou um pedaço do curso de psicologia e um pedaço do curso de filosofia. Acabou não terminando nenhum e se tornou funcionária pública, mas a visão da minha mãe era essa e a prática era essa. Então, para mim, é muito natural investigar além de qualquer sintoma, mesmo que não seja físico. Isso foi a minha vida, né? Então, eu cresci eu me lembro dos livros na estante, que hoje são meus, muitos deles, e que eu li e que agora eu uso para o meu trabalho. Então, eu acho lindo isso, eu me arrepio de falar, porque realmente foi um presente, mais um,
eu recebi, principalmente da minha mãe, né? E eu acho que eu segui adiante o que ela parou no meio do caminho, talvez, assim, né? Então, eu já tinha isso tudo. Eu sou uma pessoa que desde muito cedo eu fiz terapias integrativas, né? Que na época eram chamadas alternativas, holísticas, enfim. Com 19 anos eu fui fazer terapia pela primeira vez e fiz um processo terapêutico haitiano. Então, eu já comecei desde muito nova a entender e a ler sobre bioenergética, sobre o Reich, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. E aí, quando eu estou em Brasília escutando isso, claro que não precisou de muita coisa para eu querer ir atrás. E aí, eu fui fazer uma sessão de Body Talk. A primeira sessão de Body Talk, que foi com a Catarina de Brasília, minha terapeuta maravilhosa. Eu já indiquei ela para milhões de pessoas, eu acho ela um ser incrível e uma terapeuta maravilhosa. Eu saí de lá encantada e falei, achei. Mesmo já conhecendo muita coisa, ali me deu um clique de achei. Essa linguagem, esse caminho, a forma de chegar aonde a gente tem que chegar, faz sentido para mim. E segui fazendo Body Talk enquanto eu estava em Brasília, num processo super importante. E aí, enfim, chegou o meu tempo lá em Brasília de dizer chega, né? Preciso sair. Fiquei 3 anos e meio como concursada do Ministério. E eu queria voltar para Porto Alegre. Tinha algumas questões pessoais que eu estava querendo viver. E eu voltei, a princípio, com a ideia de fazer doutorado. Eu tinha dado um tempo, aquela coisa de sair do mestrado super cansada, estressada e tal. E cheguei em Porto Alegre, de volta, comecei a estudar para a seleção do doutorado. Depois de uma semana, eu fechei o livro e falei assim, não é isso. E era muito... Tu sabe, né? Tu tem também uma trajetória acadêmica. A gente está programado é aquele o caminho. E eu gostava também. Então, foi muito estranho para mim, mas foi um sinal tão forte, tão claro. Eu fechei e falei, eu não vou fazer. E eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu vou dar um tempo. Eu me organizei financeiramente, quando eu estava em Brasília, para me dar, no mínimo, 3 meses para eu poder estar sem trabalhar, sem atuar, para eu sentir para onde é que eu seguiria. Foi muito bom eu ter conseguido criar essas condições, porque foi fundamental dar esse tempo. Essa coisa de atropelar, porque a gente não pode parar e, bom, tem que pagar conta e não dá para não trabalhar. Às vezes eu percebo que a gente vai se enfiando em um monte de coisa e às vezes acaba ficando até mais perdido por não poder dar esse tempo de se sentir. Eu consegui fazer isso, né? Foi programado, assim. E aí, nesses 3 meses, eu não sabia o que aconteceria, eu realmente não sabia o que aconteceria. Nunca tinha me passado pela cabeça ser terapeuta de Body Talk. Mas eu, nesse período em Brasília, esqueci de dizer, eu fiz a formação em aromaterapia. Então, eu comecei em Porto Alegre, enquanto eu estava nesse tempo, a estudar. Eu estudo muito, a gente que sai da academia, tem todo mundo, mas eu viciada em estudar, eu amo ler, eu realmente tenho assim um tesão enorme por estar lendo, por estar estudando. Eu gosto, para mim não é chato. Agora que eu posso estudar o que eu quero, claro, né? Porque na escola a gente tem que estudar um monte de coisa que não interessa. E eu não fui uma aluna tão aplicada assim, justamente por isso. E então eu estava estudando aromaterapia, já, claro, né? Indicando para familiares, aquela coisa dos olhos e usando para mim, então eu já estava nisso. Mas eu não estava me imaginando trabalhar como terapeuta. Eu vou contar exatamente como aconteceu. A Catarina, como eu vim para Porto Alegre, eu falei, eu não vou ficar sem Body Talk. E não tinha terapeuta de Body Talk atuando em Porto Alegre. A primeira pessoa que atuou com Body Talk em Porto Alegre foi a Kimi Tomazino, que já faleceu. E mas isso faz muito tempo atrás. Eu não sei te dizer quantos anos, 10, talvez até mais. E não se falou, não se ficou sabendo muito de eu e, enfim, as pessoas que eu converso, né? A minha terapeuta de bioenergética conheceu a Kimi. Foi ela que me disse, não, mas eu já ouvi falar disso. Enfim. Então, quando eu voltei, não tinha. Eu falei, eu não quero ficar sem. E eu queria que a minha família inteira, os meus amigos conhecessem, né, e experimentassem. O que a gente fez, que nem a gente brinca, eu importei a Catarina. E a Catarina se dispunha a ir, de vez em quando, a cada 2 meses, não me lembro, para Porto Alegre e começou a atender toda a minha família, um monte de gente.
Numa dessas vindas, a Catarina estava no carro, indo para o lugar que ela ia atender eu e todo mundo. E ela olhou para mim e falou assim: Dani, eu te vejo atuando como terapeuta de body talk. Por que tu não faz a formação? Eu falei: quê? Dei uma risada, eu falei: tá bom, não, imagina. Não. Fiquei assim meio zonza. Era 2 de fevereiro isso. Ela falou assim para mim: eu não vou te dizer mais nada. Chega em casa, entra no site da IB e olha quando é que é o próximo curso. E eu sou muito de fazer. Eu vou atrás, é para ontem. Eu cheguei em casa, entrei no site. Meio assim ainda. Então era 2 de fevereiro, o próximo Fundamentos era dia 28 de fevereiro. Meu aniversário é 26. Eu simplesmente me inscrevi. Vou resumir. Fiz o Fundamentos, foi super intenso para mim. Eu fiquei naquela, meu Deus, isso aqui é muita coisa, é muito complicado, aquele surtinho básico, mas me apaixonei. Eu saí de lá com, opa, peraí, desculpa, tem uma gatinha que veio participar da entrevista, perdão, essas coisas a gente não tem como evitar. Gente, não, vai mais pro ladinho, desculpa. Aí o curso foi assim, eu saí de lá, por um lado, super mexida, porque mexe com as inseguranças, principalmente saúde, não tinha essa formação. Por outro lado, a sensação que eu tive foi de estar na nuvem, nas nuvens, porque a visão daquilo tudo, a filosofia Vedanta, a forma de ver as coisas, foi um alívio. Foi um alívio. Parece que eu respirei mais profundamente. E eu tinha certeza que aquele era o caminho. Acabei o Fundamentos, fui estudar, né? Porque para mim isso não é difícil. E aí, em 3 meses, eu quis refazer e foi muito rápido. Em 9 meses, eu digo que é uma gestação, eu me certifiquei. E foi muito rápido também o processo de começar a atender. Eu costumo dizer, um dia eu estava no consultório, há pouco tempo, e eu olhei e falei assim, eu nem sei como é que eu fiz isso aqui. Aconteceu, sabe? Uma sensação de acontecer. Eu não fiz um esforço e daí eu forcei a barra e daí eu fiquei catando as pessoas. Eu sinto que era para acontecer. Eu fiz o que tinha que fazer, a minha parte, e o universo fez o resto. Então, muito rapidamente, apareceram as pessoas e começou a crescer e a crescer e a crescer. Eu tive um período em que eu lotei a minha agenda muito rápido e eu segui na formação, né? Nos cursos nos avançados. E aí, claro, o meu caminho é muito o estudar. Então, eu estou estudando até agora, isso faz 6 anos, e eu estudo muitas outras coisas. O Body Talk, para mim, uma das riquezas é que é um sistema aberto. E tudo que você adquirir de bagagem, eu não digo nem só de conhecimento, né? Mas de bagagem, de experiências, enfim, ele vai te servir. Então é muito interessante, porque de manhã eu estava lendo um livro de Jung, tá? Sobre a luz e a sombra, sei lá. De tarde eu ia atender. E aquilo que eu tinha lido de manhã estava me servindo demais para eu estar observando aquilo que estava aparecendo. E isso é o tempo todo. Então, eu já tive alguns consultórios, fui mudando, né, de local, e a coisa sempre fluindo e eu muito realizada. Nunca eu olhei, nunca eu me arrependi ou eu questionei. Para mim, o caminho é esse, assim, né? Foi esse. Eu encontrei, eu costumo dizer, eu já tinha me encontrado um pouco na antropologia. Eu terminei, né, profissionalmente falando, terminei, eu digo, não está nada acabado, mas parece que se completou mais ainda, né, a minha satisfação e a minha autorrealização como profissional. Nisso eu comecei desde os 18 anos, na verdade, eu queria morar na praia. Quem me conhece, tu já sabe, as pessoas já sabem que eu amo praia, sou muito solar, e eu queria vir morar em Floripa, desde os 18. Eu não sei, essa foi uma das coisas que eu não fiz, eu sou muito de fazer. E eu acho que, agora eu entendo que estava esperando
essa circunstância para eu vir. E aí eu comecei a fazer uma transição, porque eu tinha já muito cliente de Body Talk em Porto Alegre e eu queria vir para cá, e eu adoro trabalhar em Porto Alegre, mas eu queria morar em Florianópolis. E eu fui fazendo um processo de transição. Atualmente, eu tô morando em Florianópolis, eu me mudei para cá, a minha base é aqui, mas eu tenho muitos atendimentos em Porto Alegre e eu tô mantendo assim, uma vez por mês eu vou para Porto Alegre, fico uns 10 dias lá atendendo muito, e de resto eu estou em Florianópolis atendendo também, né? É um movimento que aqui está crescendo, porque como tu disse, quando eu cheguei com o curso de fundamentos primeiro em Porto Alegre, não tinha ninguém atuando, a Kimi não estava mais atuando com Body Talk, e então não tinha ninguém. Falei para o Márcio, que é um instrutor, né, no Brasil de Body Talk, que eu queria que isso tinha que ir para o Rio Grande do Sul. E ele falou, então tá, eu preciso de alguém que coordene lá. Se você topar, a gente leva. E a gente fez esse movimento. Nisso começou a acontecer um processo que ainda está acontecendo muito legal, de o Body Talk crescer muito em Porto Alegre. Então, só tinha eu, daqui a pouco mais uma colega, que foi a Mônica Menegotto, depois mais um. Atualmente, eu nem sei, mas eu teria que contar melhor, eu não quero dar aqui o número errado, mas talvez a gente sejam 6 atuando. Isso é incrível, porque isso possibilitou a gente ter grupo de estudos, eu tinha colegas, né, com quem construir isso junto. Então, realmente, eu sinto que eu fiz muito esse trabalho em Porto Alegre de falar. Você já ouviu falar em Body Talk? Não, daqui a pouco já. Você é a Dani Pires, o Body Talk. Tá. E isso é muito bacana, assim. Eu sou peixes, né? Lua e Sol em peixes, mas meu ascendente é Áries. Eu tenho um pouco esse impulso desbravador, assim, que para mim é muito natural, ele não, né, não é que eu queira fazer isso, mas eu sinto que isso acontece e eu acho muito bacana, eu adoro abrir esses caminhos e que venha mais um monte de gente no caminho aberto, né? E aí o que acontece é que eu estou fazendo isso em Florianópolis de novo agora, ou seja, talvez seja um pouco a minha função, porque não foi por isso, foi uma questão muito pessoal, mas aí a gente olha e percebe que, olha, acho que isso aí tá para você, porque eu tô fazendo isso. Então, aqui em Florianópolis, o que eu tenho feito? Algumas palestras sobre o Body Talk. Então, as pessoas, nossa, eu nunca tinha ouvido falar e tal. E isso também já está se modificando um pouco. Em Florianópolis, na verdade, tem a Rafaela Capote, nossa colega, atuando. Mas eu acho que quando eu comecei a minha transição e vir para cá, ela não estava ainda. E tem uma outra colega que é a Salima, que não mora exatamente em Florianópolis, mas atende de vez em quando. Mas não sei dizer se quando eu comecei a vir ela já estava, né? Resumindo, ainda somos poucas, então ainda tá. Eu estou vendo de novo o mesmo processo que eu vi em Porto Alegre. E está sendo muito gostoso. Dani, que história deliciosa de escutar. É quase que uma novela, assim, a gente vai torcendo. Porque eu acho que tem um lugar da sua fala. Eu já conhecia essa sua atmosfera, mas ouvir a história revela muito mais ainda. Olha, eu só queria dizer para todo mundo que, um parênteses, que a Dani acabou de criar um quadro super bonito com essa chaleira, deve ser uma chaleira, uma coisa que tá logo na frente do seu quadro aqui por causa do gatinho, imagina. Tava super artístico, tava muito lindo. Desculpa, é que eu tô tentando evitar. Ela quer muito participar. E Claro. quando eu vou fazer sessão à distância aqui na mesa, ela vem imediatamente. Então, ela tá acostumada. Então, eu tentei botar barreiras. Na verdade, a térmica do chimarrão. Tá aqui meu gauchismo. Fantástico, fantástico. Tá lindo esse quadro. Mas para dizer que ela entrou, inclusive, também no momento em que você começou a falar sobre como você foi crescendo e como foi bonito, sincrônico o jeito que ela entrou. Mas para dizer, então, que esse seu jeito, essa sua atmosfera de ariana, de desbravar, de docemente as coisas acontecerem, influírem, é sempre muito próspera. Eu acho que você é uma das terapeutas que sempre me chamou a atenção como para você a prosperidade é um fato natural, é um fato normal. Ele é da ordem do afeto, ele é da ordem da busca. Isso não significa, claro, que a prosperidade é a solução de todos os problemas, ou que a prosperidade é só o recurso, a agenda cheia. Mas tem um lugar de abundância no seu ser que sempre me chamou muita atenção e está muito presente na sua história, né? Na capacidade que a gente, como qualquer
alma tem de se abrir e perceber para onde vai a água e ceder e ir, né? Acho que você tem essa natureza pisciana inteligente, né? Inteligente porque sábia, porque profunda, né? Conta pra gente também se houveram ou como foram os obstáculos, né? Como você lidou com eles, como você foi também dissolvendo, né, as barreiras do caminho ou as dissonâncias que surgiram. Como é que você vê isso no seu trajeto de terapeuta de body talk? Tá. Assim, uma coisa que eu acho mesmo desde antes da minha caminhada dentro do Body Talk é a importância da gente estar se trabalhando. Não tô nem cheguei ainda em falar a importância de um terapeuta se trabalhar. Estou falando a importância na minha visão, a importância, a riqueza, a oportunidade e tudo mais que o trabalhar a si mesmo traz. Eu sou uma defensora desse caminho, seja qual for que faça sentido para a pessoa. E eu sou uma buscadora, eu realmente me considero uma buscadora nesse sentido também. Eu considero que eu tenho uma coragem de olhar para mim e para o que tem, para a luz e para a sombra, né, que é muito natural minha, me faz mais bem do que mal. E eu sei que cada um tem a sua forma e eu respeito. Para mim, ela é muito natural. E então, assim, dentro da caminhada como terapeuta de body talk, eu acho fundo trabalhando. Isso não foi exatamente um obstáculo, porque eu, de fato, faço isso e já fazia, mas eu só quis frisar que eu acho isso fundamental. E eu acho que isso ajuda em todas as outras coisas. Por que eu estou falando isso também? Porque, claro, que a primeira coisa que me aconteceu, que eu senti no primeiro Fundamentos, foi insegurança. E aquela pergunta, mas quem sou eu? Nossa, incrível isso que ele faz, o Márcio, né, o professor. Mas quem sou eu para fazer? Eu não me vejo fazendo isso. E essa insegurança, eu percebo que quem entra na formação empaca muito nisso. E eu sei o tamanho dela. É grande, é. A gente que vem de outras áreas, junto com todas as coisas que a gente já traz, eu acho que é um grande obstáculo. Eu sou coordenadora de curso, então eu acompanho todas as turmas se formando, né, em Porto Alegre. Então eu vejo as pessoas chegando, eu vejo as pessoas passando, eu já sei antes, né, a gente já vê. E eu acompanho e acho que e fico nesse lugar de acolher muito essa insegurança que surge. E a gente percebe que muita gente não avança, não segue, porque fica estagnado nessa insegurança. E um dos meus trabalhos como coordenadora ali no curso é muito esse, assim, acaba sendo, que é o incentivar e dizer, eu sei que você está com medo, eu sei que isso parece assustador, eu sei que parece dificílimo, eu sei que parece que não é pra gente, mas se você passar, a metáfora que eu uso se você conseguir passar a arrebentação das ondas no mar, você consegue boiar lá atrás, ali, né? A gente passa lá atrás, tá tudo tranquilo, né? Se você conseguir passar aquilo de mergulha, foge de uma, foge da outra, daqui a pouco passa a série, você consegue curtir. Fica firme para passar a arrebentação, porque vai passar, né? Se você ficar aqui, vai ficar dando na cabeça. E aí a gente quer ir embora, quer sair da água. Mas se você conseguir acreditar que dá para passar, eu te digo, dá para passar. Claro, se é o caminho para a pessoa, né? Se isso tocar o coração, enfim. Então, eu acho que um grande obstáculo é essa insegurança, que traz à tona muitas dos nossos medos, questões de autoestima, de autoconfiança. Acho que esse seria um deles. Um outro obstáculo para mim, na verdade, eu não sei se é exatamente um obstáculo, mas essa questão minha que eu comecei com o Body Talk em Porto Alegre e ele cresceu muito rápido quando eu vi que o consultório estava cheio e eu estava com essa questão pessoal de querer sair de Porto Alegre. Isso para mim. Então, eu tinha essa questão pessoal, enquanto o meu consultório estava fluindo em Porto Alegre, né, eu atendendo as pessoas, consultório cheio, eu queria, na minha vida pessoal, ir morar
vir morar em Florianópolis. E isso foi um dilema para mim, porque eu gosto muito de trabalhar em Porto Alegre, eu gosto muito de atender em Porto Alegre, mas eu queria trabalhar lá, mas eu queria viver aqui. O meu compromisso interno com o Body Talk e com as pessoas e com esse caminho é tão grande que eu não consegui simplesmente, então eu vou largar tudo aqui e vou embora. O que eu estou fazendo, o que eu venho fazendo é tentando juntar as duas coisas e está funcionando. Então, para mim, pessoalmente falando, esse foi um dilema. E foi muito legal porque ao me ouvir, né, ao tentar escutar o que tinha dentro de mim, a minha resposta era sempre por aí, no sentido de Body Talk é a minha prioridade e as outras coisas conseguem se acomodar para que eu consiga seguir nesse caminho. O que me ocorre agora de obstáculos, eu acho que são mais ou menos esses. Eu tenho muito essa busca por estudar, então algumas vezes eu me coloco muito nessa constante formação, não só do Body Talk. Então eu fui estudar antroposofia, eu fui estudar um pouco de astrologia, eu tenho Reiki também, né? Eu fiz 2 formações na aromaterapia, eu fui estudar psicologia junguiana e milhões de coisas. Constelações familiares, eu nem falei, eu estou fazendo a formação nas constelações familiares, na Hellinger Schule, que é a escola do Bert Hellinger no Brasil, e as constelações para mim também é um caminho incrível, mas eu sinto que o Body Talk é o meu carro-chefe, e que as outras coisas elas vão agregando para eu seguir dentro desse sistema, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso de obstáculos que me ocorrem. Sim, eu gostaria de pontuar 2 coisas da sua fala, Dani, que é bem interessante a respeito do sistema Body Talk. A primeira é como é que você observa, você até mesmo foi nomeando o obstáculo como uma barreira a partir da qual é possível transpor, né? A insegurança, o próprio dilema pessoal, né? Cabia muito mais a palavra dilema do que a palavra obstáculo como algo difícil de ser transposto ou difícil de ser. E aí eu queria só incluir uma observação como se fosse realmente aqui uma espécie de bate-papo. A doutora Jenny Galipo deu uma entrevista, deu uma palestra em Brasília agora no mês de julho, na ocasião do Body Talk Advanced Integration, né? Esse curso de Body Talk avançado que aconteceu em julho desse ano em Brasília. E naquela ocasião a doutora Jenny colocou como o Body Talk vê o estresse, e a gente vê isso numa das técnicas, né, de comunicação, vê o estresse, ele pode ser visto como algo que de fato debilita o organismo, mas ele pode ser visto como algo que desafia o organismo, né, que desafia o corpo-mente, que desafia as nossas histórias de vida. E me parece que isso está presente na sua prática de Body Talk, né? O tempo todo que pareceria ser um estresse impeditivo, as tais crenças limitantes ou quaisquer coisas que poderiam ter alargado um processo ou ralentado vamos chamar aqui o mimimi da vida. Na tua história tem algo que foi sendo o combustível para atravessar, né? O estresse como desafio, e eu vou. Isso é muito inspirador, né, Dani? Com certeza para os pacientes que passam por você. Eu acho, Ni, que isso, inclusive, é o que o Body Talk nos mostra, o processo terapêutico das pessoas, que é o quê? Ou eu vou olhando por esse foco de que, nossa, constatei que sou muito insegura, então insegurança, então tá, então não tem, o que eu vou fazer se eu sou inseguro? E aí olhar e dizer, não, tem isso aqui? Tem. E o quanto, como é que a gente consegue mudar a perspectiva para olhar para aquilo e aquilo ser justamente um combustível? Então, eu acho que isso é exatamente o processo terapêutico dentro do Body Talk. É a gente ajudar ali como observador do processo do outro, né, do cliente, como que, gente, ela quer muito participar disso aqui. Ela deve ser leonina. Ela quer ela aparecer. Como é que a gente consegue ajudar como observador, como terapeuta observador, no processo de Body Talk, a pessoa a sair dessa visão de que aquilo é um obstáculo intransponível. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não que isso seja sempre fácil, não que isso seja sempre mais
eu acho que é a tentativa. Sim, sim, é muito bonito ver isso na sua história, certamente presente na sua prática clínica, presente nessa sua observação de como o Body Talk atua. Só queria comentar aqui com as pessoas que de vez em quando eu fecho meu som, então eu fico falando mudo aqui, mas para facilitar a abertura do seu. E para complementar agora a segunda observação da sua história e da sua colocação. Você tem dito dessas outras modalidades que fizeram parte da sua infância, entendi que da sua biografia no sentido de ser humano, né, de ter recebido esse presente da sua ancestralidade, mas igualmente as formações técnicas que você fez ao longo desse processo. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que você vê, a gente com certeza tem pessoas que nos assistem que não conhecem o sistema ainda. Eles não sabem, e a gente vai agora conversar disso um pouco, que tem lá aquela bolha chamada outras modalidades, que o corpo pode nos direcionar no atendimento do paciente, que provavelmente ele precise aí ou de um complemento ou de alguma atuação de uma outra modalidade dentro da sessão ou complementar a sessão. Mas você, como terapeuta, está nos mostrando que isso também vem sendo um convite para a tua formação mais ampla, né? Para a tua busca aí, para a tua curiosidade. Como é que você tem feito? Como é que isso tem se agregado na sua prática com o Body Talk? Como é que o Body Talk continua sendo o seu carro-chefe? Ele é um sistema aberto que permite isso e, ao mesmo tempo, você está trazendo consigo todas essas outras formações. Como isso tem acontecido para ti? Nia, bem como tu falou, assim, a gente tem essa possibilidade. O Body Talk é um sistema, tanto é um sistema aberto que ele tem as outras modalidades, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Pode aparecer numa sessão de Body Talk outras modalidades, aromaterapia, um óleo essencial. Não necessariamente eu preciso indicar um óleo essencial ela usar. Às vezes, a gente vai trabalhar a frequência. Então, aparece o óleo essencial de bergamota para ele entrar ali na fórmula, porque ele está trabalhando justamente a dificuldade de autoconfiança. Ou qualquer outra coisa, depressão, ou enfim. Constelações familiares. Acaba que entra para mim muito a linguagem. Eu estou dentro da sessão de Body Talk, mas todo o entendimento que eu tenho que vem das constelações familiares me ajudam a observar aquilo que a sabedoria inata do corpo está trazendo à tona, está revelando, e me ajuda a observar, o que eu percebo é isso, me ajuda a observar com mais clareza, me ajuda a aprofundar. Não necessariamente que eu vá entregar tudo isso para a pessoa, né? Mas eu, como terapeuta, como essa pessoa que está ali ajudando a olhar para isso, me amplia muito. Talvez uma pessoa que tenha uma formação médica ou na fisioterapia pode acabar acontecendo de vir à tona nas sessões muitas questões relacionadas ao sistema músculo-esqueletal e daí várias histórias e tudo que está por trás. Para mim, eu percebo, e eu acho que é bem o que tu disse, em função desse legado da minha infância, porque eu vivi no corpo, sensorialmente, e quando a gente é criança, as coisas ficam muito. Eu sinto que eu tenho essa conexão muito grande com o que está por trás do sintoma. Eu estudei muito psicossomática, e essa questão das constelações também faz muito sentido. Então, a linguagem toda me ajuda a ler a sessão de Body Talk, que a sensação que eu tenho é que fez assim. E para cada um fazer assim vai ser por uma maneira diferente. Algumas pessoas vão pegar a sua formação em, sei lá, porque é muito particular, são muitas possibilidades disso acontecer. Então, continua sendo o carro-chefe, porque exatamente porque né? Assim, eu sinto o Body Talk, mas é por isso que eu também sigo acrescentando coisas no meu olhar, porque me amplia muito a capacidade de estar ali como esse observador, que é o terapeuta, para conseguir entender todas as nuances que podem estar vinculadas ali numa sessão de Body Talk. Sim, sim. E você sabe o que é mais bonito dessa entrevista? Vou fazer minha última observação, vou convidar você também a logo em seguida complementar com algo que você deseje. Mas o que me chama muita atenção na sua entrevista, Dani, é o quanto essa beleza do feminino mais profundo, né? Não me refiro só ao feminino mulher, ao feminino sagrado, ao feminino esses que têm rótulos, mas ao feminino mais
infinito possível, que veio da sua mãe. Então aqui a gente, de fato, nessa entrevista, você se arrepiou e eu também, a gente honra as nossas mães que nos trouxeram, né, esse legado do qual o trabalho e a vida aqui na frente se faz assim tão amplo e próspero como a tua história nos ensina, nos presenteia. A gente honra a Catarina, essa entrevista da Catarina Milanese, terapeuta Body Talk de Brasília, que foi a sua primeira terapeuta, também está na nossa série e, de fato, é uma luz no sistema e vai iluminando essas egrégoras que foram se fazendo e refazendo localmente. E a gente honra a tua história, né? Uma história nômade, uma história buscadora, uma história tão presente. É uma alegria ter você como colega no sistema. Eu não vou chorar. É engraçado como essas entrevistas, elas... Gente, eu tô aqui numa posição super de entrevistadora, é confortável, eu tô ouvindo, mas é óbvio que é extremamente intenso todos esses laços. Aí quando a gente se emociona, a gente se pega, né? Mas é isso, eu queria de fato honrar e agradecer esse feminino que você tá deleitando a todos nós com a sua história. Muito obrigada por essa entrevista, Dani. Eu queria dizer uma coisa muito importante, Ni. Eu estava com a sensação que estava faltando alguma coisa. Na verdade, eu preciso também dizer que o meu pai tem uma parte muito importante nisso, porque o meu pai, apesar de ser super mais racional, assim, né? Ele, desde sempre, ele me disse: o que tu escolher fazer, eu sei que tu vai fazer bem. Quando eu fui fazer vestibular para ciências sociais, não sabia direito o que era isso. Eu falei para ele, né? E ele me disse isso: tá ótimo, tá ótimo. Tipo assim, não sei nem o que é, né? Não sei nem assim o curso em si, né? Claro. Mas o que tu fizer, tu vai fazer, tu vai ser feliz e tu vai ter sucesso. Então eu tive muito esse apoio do meu pai também. Eu só queria completar porque são os dois aqui atrás de mim que me impulsionam e que me dão essa, eu me emocionei também, e que me dão essa alegria. Realmente, eu sou uma entusiasta da vida, eu acho, eu tenho essa, né, característica, e do Body Talk, e da minha própria caminhada, eu acho. Assim, sou muito feliz de ter tido a coragem de fazer a minha parte para que o universo fosse ajudando e fazendo o resto. Então é isso, eu agradeço a eles, né, em primeiro lugar, e a todo o sistema do Body Talk, ao John Beltime, né, que é o fundador, o criador desse sistema incrível, e também a nossa equipe aqui no Brasil, como tu disse, também é muito bom te ter como colega, e ver esse grupo crescendo é incrível, assim, para mim, é muito incentiva demais, assim, né. Quero te agradecer demais, foi muito legal. Tu deve estar escutando isso em todas as entrevistas, tu é uma excelente entrevistadora, super inspirada, que também é a energia feminina aí, atuando, parece que eu enxergo ela saindo aí pelos teus cabelos. Muito gostoso te agradecer demais a disponibilidade e essa oportunidade. Obrigada, Dani. Foi uma honra, de verdade. A gente vai fingir que não está emocionada, mas, gente, as duas estão super emocionadas. Um beijo, Dani. Obrigada novamente. Um beijo, querida.